Fala, Luciano, tudo bem, meu amigo? Amigo, uma pequena dúvida aqui, né? Em relação ao inglês, cara, eu tenho, assim, não que seja perfeita, mas eu tenho uma certa facilidade em questão da pronúncia. Eu até pego, até razoavelmente rápido, não é tanto. Eu vejo que as pessoas têm bastante dificuldade nisso. Mas o que eu realmente tenho bastante dificuldade é a questão da gramática, a escrita. Isso para mim realmente é muito difícil. Eu tenho bastante dificuldade nisso. E que tipo de dica você poderia dar para que eu possa melhorar um pouco isso? Porque a gente chega no limite, né, estudando só pronúncia e você acaba que não vai para frente, porque você precisa da gramática, né? Mas enfim, só que eu tenho muita dificuldade de saber o que usar na hora que estou escrevendo, enfim. Ler eu até vai, pronunciar até vai, mas a gramática realmente é difícil. O que eu posso fazer para dar uma melhoradinha nisso? Olá, Rodrigo, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Vamos falar de gramática. É algo que a maioria dos alunos corre, ou tem muito medo, ou não sei, não gostam, né? E é verdade, realmente é difícil, não é fácil. Você deve ter ouvido alguns professores, algumas escolas, né, dizendo duas coisas: ou que gramática é fácil, ou dizendo que você vai aprender inglês sem estudar gramática. É como se uma coisa estivesse dissociada da outra, né? Você adquirir um idioma, não tivesse, por esse processo você não tivesse que passar pelo estudo de gramática também. Não tem como isso acontecer. Por que se fala isso, né? Por que algumas pessoas podem dizer o seguinte: mas você aprendeu português como? Você foi para a escola estudar gramática? Não, mas não é o mesmo caso, né? Você não mora num país de língua inglesa e você não é criança de novo. Então, a gramática é um caminho para que você possa adquirir o idioma de uma forma mais rápida. Então, um bom entendimento gramatical vai te auxiliar no processo de aprendizagem. E como você falou, uma coisa interessante é que conforme você, como um aluno de inglês, um estudante da língua inglesa, fora do país de língua inglesa, a gramática é tão importante que ela meio que limita até onde você pode aprender, né? Você está sentindo isso agora. A quantidade de gramática que você já adquiriu te leva até certo ponto. Então, de certa forma, isso acontece sim. A mesma coisa acontece com o vocabulário. Então, a estratégia que a gente sugere sempre é a seguinte: tudo começa com a exposição, né? Com o seu consumo de inglês. Então, você vai consumir inglês e é necessário você identificar que existe nesse consumo, né? Você vai ouvir uma música, você vai assistir uma entrevista, uma palestra ou uma aula, etc. E aí você enxerga que, bom, nesta frase aqui existe uma estrutura gramatical que eu não conheço e é ela que eu preciso aprender. Então essa identificação que a gente chama de noticing é importante e ela vem justamente da exposição. Então tudo começa com a exposição, você vai ter que se expor. Então, eu sei disso, já estive nesse momento de me expor à língua, né, ser exposto à língua, mas com aquela ideia muito desconfortável, que é de não compreender, por falta de recurso, né? Mas é necessário passar por isso, porque é ela que vai te mostrar o que você precisa aprender. Muito bem. Você notou, aí você vai lá e retira aquela estrutura e você vai analisar qual é o caso. Obviamente que o curso faz isso junto com você. Sozinho é necessário ter uma independência maior, assim, né? É ideal que você esteja matriculado num curso para que o curso em si, o professor, a escola, consiga te guiar nisso, te auxiliar. Não é que ele vai fazer isso por você, mas ele vai te guiar nesse processo. Então você identificou. Vamos analisar agora. Como é que é feita essa análise? Primeiro você vai verificar logo o uso, a função que aquela estrutura tem, o significado dela e depois a forma.
qual que é a matemática envolvida ali, quais são as pecinhas que estão sendo utilizadas para montar aquela estrutura. Bom, aí depois disso feito, você vai entrar na parte da prática, que é para consolidar os conceitos que você acabou de ser exposto, que você acabou de analisar e acabou de conhecer. Muito bem, isso é suficiente ainda, né? Nós voltamos à história da criação de ideias que sejam pessoais e exclusivas. Então, aquele determinado item gramatical vai te inspirar a você criar uma ideia que seja pessoal, que seja exclusiva, que seja significativa na sua vida, utilizando aquela estrutura. Ela é a fonte de inspiração para você criar. Uma vez que você faz isso, você consegue fazer essa relação daquilo que você acabou de estudar com algo que seja real para você. Legal. E agora começa-se um novo ciclo, que é você ver, continuando a ser exposto àquilo, né, consumindo, você vê aquilo várias e várias vezes. E isso vai consolidar. E aí você vai trazendo esse item para a sua vida pessoal, para o seu dia a dia, né? Ele vai começar a fazer parte do seu inglês. Ele é seu agora, né? E aí você vai avançando. Agora, tem itens gramaticais que são mais simples, que são mais tranquilos, e tem outros que vão ficando cada vez mais difíceis. E essa dificuldade muitas vezes vem do fato da gente tentar compreender a estrutura gramatical ou interpretar ela do ponto de vista do português. Mas por que em inglês é assim, se em português é de outro jeito? Então, a gente tem que se desligar disso um pouco. Olha, uma língua é uma língua, outra língua é outra língua. Ela não pede permissão para o português para ter determinadas regras. Algumas coisas até coincidem, isso é ótimo para a gente, é mais simples. Então a gente tem que desamarrar um pouco do português e encarar todo esse processo pelo inglês mesmo. Muito bem. Agora, para te dar uma dica por onde começar, como você já está me perguntando algo, você já está ciente disso, da importância da gramática, eu diria que você poderia começar a se organizar. O primeiro item, que é o que eu diria seria assim, a espinha dorsal da gramática, é tempos verbais. O que seria isso, né? Tempo verbal. E a partir dos tempos verbais você expandir para outras coisas. Aí depois vai para condicionais, voz passiva, uma série de outras coisas que são importantíssimas, mas que se você montar esse mapazinho com todos os tempos verbais, eu acho que isso já seria legal. Eu vou montar aqui para você ter uma ideia, mas ele é importante, aliás, para todo mundo que já começou a estudar inglês. E aqueles que já estão avançando de forma pessoal, de forma independente, ou que já estudou, tem um tempo que não vai para a escola, e aí nesse retorno é legal você ter uma foto de todos os tempos verbais, para que aí você fala, então as ideias que eu vou produzir, elas estão de alguma forma, elas serão representadas por essas estruturas aqui, que não são infinitas, elas têm um começo, meio e fim. Você consegue numa imagem só saber quais são elas. E isso não quer dizer que você vai dominar todas elas agora. É só um mapa para você seguir. Agora você vai seguir esse mapa. Do que eu estou falando? Estou falando o seguinte. Vamos organizar todos os tempos verbais. E o que é o tempo verbal? É a tentativa nossa de representar uma ideia na linha do tempo. Então você imagina, você pega a linha do tempo, divide ela em 3 grandes partes, obviamente passado, presente e futuro. E agora eu vou jogar nessa linha do tempo as minhas ideias, só que as minhas ideias têm que ter uma certa estrutura para eu sinalizar para quem está me ouvindo aonde que eu estou nessa linha do tempo, que tipo de ideia que se ela é simples, se ela é contínua, se ela é perfeita simples ou perfeita contínua. Então eu vou fazer rapidinho, vou colocar aqui para você e a partir daí você pode
buscar em livros de gramática esses assuntos. Mas o ideal, como eu disse, é você se expor, consumir, estar consumindo e perceber aquilo, o uso daquilo. Olha, aqui entrou tal estrutura, aqui tem uma estrutura gramatical que eu preciso aprender. O que está acontecendo aqui? Né? Aí você tira e vai examinar aquilo, e aí vai passar por todos aqueles passos lá. A nossa escola faz exatamente isso, né? Nós auxiliamos você nesse processo todo. E quanto mais pessoal é esse processo, mais significativo ele fica para você e mais facilmente você vai reter e carregar com você, ok? Depois disso feito, você consegue expandir para outros itens gramaticais, que também são importantes, mas você tendo essa base organizada já dos tempos verbais, você consegue fazer isso de uma forma mais tranquila, tá bom? Então vamos começar o mapa dos tempos verbais. Então, se você tiver a linha do tempo e dividir essa linha do tempo em 3 partes, o que você vai ter? Obviamente, passado, presente e futuro. Muito bem. Então vamos começar com a ideia mais simples, que se chama simples. Simple. Como é que a gente poderia representar graficamente na linha do tempo? Pode ser um X, assim, né, que corte a linha do tempo. Então eu sei quando isso acontece. Essa, então, é a forma mais simples de eu expressar uma ideia na linha do tempo. Ela se chama simple. Então, eu transferindo isso para a linha do tempo, eu vou ter, obviamente, passado simples, presente simples e futuro simples. Então, graficamente, ela ficaria assim, um X em cada trecho dessa linha. Existe uma outra forma de expressar ideias, só que ela não é mais agora simples. A gente chamaria ela de contínua ou continuous. Como é que a gente poderia expressar ela na linha do tempo, graficamente? Pode ser uma cobrinha assim. Por quê? Porque a ideia dela é que algo se desenvolve nesse intervalo de tempo. Então é como se fosse uma ação em desenvolvimento durante esse período, tá? Então, na linha do tempo ficaríamos assim, ó, né? Tivemos ali o past simple, o present simple e o future simple com um xizinho em cada período. Agora nós vamos ter past continuous, present continuous e future continuous. Essas são as formas mais diretas de você apresentar a ideia na linha do tempo. Existe ainda uma outra forma. Eu preciso de uma interação entre períodos diferentes, entre tempos diferentes. Isso a gente chama de perfeito. Então nós temos o perfeito simples, que é a interação entre 2 pontos na linha do tempo. Você vê? Esses 2 pontos estão conectados de alguma forma. O conceito disso a gente vai falar depois, mas essa é a ideia. Que seja por causa ou efeito ou consequência, esses 2 pontos estão ligados. Esse é um tipo de tempo verbal bastante temido até, porque ele tem um conceito diferente, uma coisa um pouco estranha, vamos dizer assim. Né? Quem já estudou um pouquinho sabe. Vamos lá, como é que eles são representados na linha do tempo agora, lá no presente, passado e futuro? Veja como isso acontece. Ele é um pouquinho diferente, né? Você tem os 2 pontos no passado, no presente parece que tem um só, no futuro também tem 2 e tal, mas como é que é essa relação? Veja bem, lá no passado nós temos essa relação do segundo ponto depender do primeiro. E a gente chama ele de Past Perfect Simple. Olha o que acontece no presente. A relação, os 2 pontos estão em períodos diferentes. O segundo X, né, ele está no presente e o primeiro estaria no passado. Então essa relação atravessa os blocos de tempo. Não à toa, o Present Perfect Simple é um dos tempos verbais mais até odiados assim, em inglês, porque tem um conceito diferente, né? Olha o que acontece com o
o Future Perfect Simple. Você vê que a setinha está mais ao futuro. Então, o que acontece nesse caso? Que o primeiro xizinho, a lei do futuro, ele é uma consequência do xizinho que está mais ao futuro. Ou seja, você se apoia nesse segundo x e olha para trás. É um conceito também um pouco diferente. Em português também existe isso. Então, o que ficou faltando? O continuous, o perfect continuous. Então nós temos de novo os dois pontos na linha do tempo. Nós temos a relação entre eles. E está faltando um elemento agora que é o elemento contínuo, que é a cobrinha. Então, na linha do tempo ele fica exatamente igual, veja bem. Você vê, ele fica exatamente igual, só que agora com o acréscimo da cobrinha. O que isso quer dizer? Que além dessa dependência entre os pontos, eu considero também o período entre eles. O período é muito importante, né? E isso vai ficar bem claro com os exemplos, né? Então eu chamo de Past Perfect Continuous, Present Perfect Continuous e Future Perfect Continuous. Aqui está então, você acabou de ver todos os tempos verbais, tá? Vamos ver como é que fica isso todos juntos, só para você ter uma foto, né? Para ter um mapa completo em termos de representação gráfica, tá? Peguei o tempo, dividi em 3 partes. Coloquei a linha do simples, das ideias simples. Coloquei a linha das ideias contínuas. Coloquei a linha das ideias perfeitas simples, né, que é a dependência aí de 2 pontos. E coloquei a linha do perfeito contínuo, que é ter a dependência entre os 2 pontos aliada à questão do período. Basicamente é isso. Essa é a imagem que você tem de T conceitual e uma representação gráfica dos tempos verbais. O que acontece é que na maioria das vezes as pessoas focam na estrutura apenas, né? Tenta decorar a estrutura. O que a gente vai fazer agora? Vai para a estrutura. Agora que você tem uma representação gráfica, e essa representação gráfica tenta de alguma forma representar o significado e a utilização de cada um deles, vai ficar até mais fácil compreender o porquê que nós temos a estrutura que temos para cada um deles.